Bom dia a todos. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Saúdo os heróis da resistência que aqui estão. E saúdo também você que nos acompanha pela internet, que também é um herói da resistência, porque está essa hora nos assistindo, tá? Nos dando aí o privilégio da sua participação, da sua presença. Antes de mais nada, quero desejar uma feliz Páscoa para todos, que Deus abençoe nossa Páscoa, nosso domingo, quando nós relembramos tudo aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz e como que Ele venceu a morte, né? Aquela cruz está vazia, aquele sepulcro está vazio, glória a Deus por isso. E eu quero começar hoje, antes de entrarmos propriamente no tema da aula, eu queria compartilhar com vocês aqui dois pequenos devocionais. O primeiro deles diz assim, Lucas 24, 46. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E aí o nosso texto começa assim, qual foi o poder e a ação que fez a cruz passar de um instrumento de tortura ao mais glorioso e amado de todos os símbolos? Os romanos crucificaram milhares de pessoas antes e depois do Calvário. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, nenhuma pessoa sensata enalteceria algo tão hediondo e repugnante como a cruz manchada com o sangue de Cristo. Pelo seu milagre da ressurreição, Jesus colocou um selo de segurança sobre o perdão dos nossos pecados. Um Cristo morto não poderia se tornar nosso Salvador. Um túmulo fechado jamais abriria a porta dos céus. Mas ao quebrar as cadeias do sepulcro, Jesus provou a todas as gerações que havia derrotado o pecado. O sacrifício do Calvário cumpriu seu propósito. O preço do resgate pago pelos seus e os meus pecados foi aceito por Deus. Aleluia! Que Salvador maravilhoso! Que a nossa oração do dia seja essa. Senhor Jesus, que eu me lembre do teu sofrimento e da tua vitória toda vez que vir a cruz vazia. Amém? É isso, né? A cruz, na verdade, ela era um instrumento de tortura, né? A cruz era um instrumento de suplício. A pessoa que morria na cruz, ela sofria algumas horas, né? Em agonia antes de morrer, propriamente dita, né? Normalmente por asfixia, né? Então os romanos realmente eles caprichavam, né? No suplício dos condenados, né? E a cruz era esse instrumento de horror. Mas graças a Deus que Jesus venceu aquela cruz, Ele venceu a morte, Ele desceu daquela cruz, Ele ressuscitou, e hoje esse instrumento de suplício, de terror, de horror, ele é para nós um símbolo de salvação, de redenção, damos glória pela cruz, né? Amém? É isso. E se Jesus ressuscitou, nós temos a esperança que também ressuscitaremos, né? É interessante eu estou falando isso porque essa semana estava eu na escola e eu não sei porquê, eu não estava acompanhando a conversa desde o início, a minha mesa fica mais para o canto, e começou, eu não lembro porquê, mas começou o assunto cremação. Ah, eu quero ser cremado. Ah, eu não quero ser cremado. Ah, eu tenho medo eu quero ser cremada porque eu não quero ser enterrada viva, né? Tenho medo de acordar. Aí eu não aguentei, porque eu ouvi essa última parte, e eu entrei na conversa, eu falei assim, olha, só que se você tem medo de acordar viva, o pior é você acordar com aquele calor todo, né? E você vai estar dentro de um crematório. E aí eu dei minha opinião, é a minha opinião mesmo, eu não sei se biblicamente eu estou correto ou não, mas eu falei, olha, eu não faço questão nenhuma de ser cremado.
Aliás, eu não quero nem ser cremado, né? Eu prefiro ser enterrado mesmo, quando for a hora. Aí começou, não, mas a cremação não sei o que e tal. Aí uma das pessoas falou assim, mas o meu único receio é que a cremação ela seja contra os princípios de Deus, né? Contra a lei de Deus. Eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu falei, por que você fala que a cremação é contra os princípios de Deus? Porque nós temos que ter um corpo para ressuscitar, é isso? É mais ou menos isso que eu estou pensando. Eu falei, então, mas a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar e nós vamos ganhar um novo corpo, né? É um corpo incorruptível que dá, é um corpo corruptível que dá lugar a um corpo incorruptível. Eu falei, eu sinceramente, pelo que eu conheço da Bíblia, eu não vejo nada, nenhum problema com relação à cremação. Porque, veja bem, eu dei alguns exemplos, né? Eu falei, vamos pensar numa coisa? Eu falei, e aquelas pessoas que morreram no naufrágio? O corpo sumiu no mar. E aquelas pessoas que estavam no 11 de setembro lá nas Torres Gêmeas? O pessoal não virou nem cinzas, né? Evaporou, né? Tamanha foi aquela tragédia. Então, cadê o corpo? Não tem corpo, né? Na verdade, quando nós ressuscitarmos, vamos ganhar novos corpos, né? Falei, então essa história de cremação, se crema, se não crema, eu falei, isso aí não tem importância nenhuma. O importante é a gente ter a esperança de que, como Jesus ressuscitou, iremos ressuscitar, né? Amém? Essa é a nossa esperança. Eu tirei esse pequeno texto de um devocional diário do Billy Graham. Uma vez eu estava com a Sandra numa loja de produtos bíblicos, né? Nós encontramos esse devocional lá e falei, esse devocional aqui eu tenho que levar, né? E é muito rico, muito edificante. Bom, o assunto de hoje é esse que você está vendo aí no texto. Eu não sei se eu trouxe textos para todos, né? Mas está escrito assim, disciplina a maturidade do cristão. Disciplina é um sinal de maturidade. Nós estamos falando de Provérbios, lembra? Vamos ver então, o nosso texto de hoje, ele está em Provérbios capítulo 26. É o nosso texto base, né? Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa história de disciplina. Olha o que diz aqui na minha revista, da onde eu preparo esses estudos. Definição de disciplina. Disciplina é obediência às regras, obediência aos superiores, bom comportamento, obediência às regras de cunho interior, firmeza, constância. Tudo isso é definição de disciplina, tá? Bom, então veja bem, se nós temos um compromisso com Deus, e eu estou supondo aqui que todos nós temos um compromisso com Deus, tá? Nós devemos fugir de certos tipos de brincadeiras que possam ferir a autoestima, a reputação e até o bem-estar físico de alguém. Atenção para isso, se você é um cristão, se você se propõe a receber Jesus e a caminhar com Ele, tome cada um a sua cruz e siga-me, então você tem o quê? Você tem um compromisso. E se a gente tem esse compromisso com Deus, a gente deve o quê? Fugir de certos tipos de brincadeiras que possam ferir a autoestima, a reputação e até o bem-estar de outro, tá? Não é que a gente não pode brincar, não é que o crente tem que ser triste, tem que ser cara fechada o tempo todo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com como a gente brinca, com quem a gente brinca, o conteúdo da brincadeira, né? A gente tem que tomar cuidado, tá? As brincadeiras irreverentes e desrespeitosas, elas não devem fazer parte da vida do cristão.
Ser uma pessoa disciplinada é ser uma pessoa que também considera o próximo, tá? E foi por isso que eu pensei, eu não sei se eu pensei muito bem, não sei se eu escolhi muito bem, mas eu acabei colocando essa ilustração aqui para ilustrar o nosso texto. Essa ilustração aqui é uma ilustração que lembra o candidato ideal, né? Parece que todo esse pessoal aqui está à procura de emprego, né? Tá certo? E você tem aqui um xizinho e um V no candidato escolhido, né? Tá certo? Então dá para a gente perceber aqui que mulheres, principalmente de mais idade, deficientes, pessoas de outra etnia, outra raça, né? Pessoas negras, parece que estão aqui descartadas nesse desenho, né? O candidato ideal é o candidato branco, né? Tá certo? É claro que, graças a Deus, essa situação tem mudado, né? Tem mudado, ainda bem. Mas isso aqui tem a ver com considerar o próximo, tem a ver com a gente não alimentar o preconceito. E para isso só a disciplina mesmo, tá bom? Foi isso que eu pensei aqui quando eu vi essa ilustração, né? Do candidato ideal, né? Muita gente hoje, a gente estava até conversando sobre isso outro dia, muita gente hoje está lá com o seu... Bom, eu estou com 55 anos, né? Estou ficando velho. Aí o que acontece? A pessoa que já está nessa faixa de idade, 55, 60 anos, ela praticamente é descartada pelo mercado de trabalho, né? Essa pessoa já não é mais apta, já não é mais interessante para o mercado de trabalho, né? E aí você acaba descartando uma pessoa que tem uma experiência assim que muitos jovens não vão ter. É claro que todo mundo já foi jovem um dia e adquire experiência, né? Mas nós vivemos numa sociedade que descarta com muita facilidade as pessoas que já passaram dos 50, dos 60, né? E acho que foi nisso que eu pensei quando eu vi essa ilustração aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O nosso texto base, ele está em Provérbios 26, de 17 a 22. Diz aqui o seguinte, acompanha comigo. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Ó, pegar um cão pelas orelhas não é uma boa ideia, né? Mas está aqui, ó. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. A discussão não tem nada a ver com ele, mas ele está lá se metendo. Como um demente, isso aparece aqui na minha versão, como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega, mas eu só estava brincando, né? Nós vamos até onde? É do 17 ao 22, vamos lá. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Então tá aí. As palavras do difamador, elas funcionam muito bem para quem lhes dá atenção, tá certo? Então tá aí, ó. Estamos falando aqui sobre exatamente isso, gente que se mete em discussão alheia, gente que ao invés de agir como pacificador, age ao contrário, né? E você quer ver? Tem um texto aqui, nesse livrinho Sobreviver, que é sobre os provérbios. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Vamos lá. Achei. É justamente o que nós acabamos de ler nos versículos 18 e 19. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Aqui é uma versão um pouco diferente, mas percebeu? Ele está comparando o mentiroso com alguém que usa uma arma mortal, tá?
faz tanto estrago quanto, se não fizer mais, né? E aí olha o que diz aqui o nosso texto. Armas mortais são flechas em chamas. Quem minimiza os resultados de suas palavras impensadas, dizendo, eu não quis dizer isso, estava só brincando, é pior que gente descuidada que põe fogo na mata. Traduz a Bíblia a mensagem. Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte, palavras de Tiago, uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Palavras de Tiago. E aí termina o texto dizendo assim, palavras descuidadas causam tanto dano quanto armas mortais. Palavras mentirosas causam mortes. Mentira mata. Com a verdade não se brinca, mentiras nem de brincadeira. Então ele está falando aqui, é um texto chamado Brincadeirinha. Tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui. Então cuidado, mentira mata, mentira destrói reputação, mentira arruína toda uma situação, né? E nós vamos falar então sobre disciplina. Uma coisa está muito ligada com a outra e você vai perceber isso. Bom, o texto de hoje ele começa falando um pouco mal de nós brasileiros. Ninguém gosta de ouvir falar mal de si mesmo, né? Ninguém gosta de... né? Está falando mal do meu povo, está falando mal do meu país, mas será que é mentira o que está aqui? Olha como começa o texto hoje. Nós, brasileiros, somos considerados um povo indisciplinado. Temos essa fama, né? Temos dificuldades em várias áreas. Chegamos atrasados nos nossos compromissos, chegamos atrasados no trabalho, na igreja, etc. Temos um dos piores trânsitos do mundo, isso é verdade, né? É um dos piores, mas não o pior, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre o trânsito na Índia, só Deus ali, hein? O nosso trânsito perto da Índia é uma maravilha. Mas olha o que ele diz aqui, temos um dos piores trânsitos do mundo. Nossos motoristas não respeitam as leis de trânsito. O índice por morte nas rodovias e ruas de nossas cidades é altíssimo. E muitas delas poderiam ser evitadas se tivéssemos um pouco mais de disciplina. Tá? Bom, que nós muitas vezes somos indisciplinados, e não é só a nossa fama, nós somos assim mesmo, isso não é totalmente verdade, também não é totalmente mentira. Agora, com relação ao nosso trânsito, é um dos piores do mundo, sim, né? O que morre de gente todos os anos no Brasil, em acidentes de trânsito, supera até algumas guerras. O negócio é feio, né? E nós temos que... E nada disso aconteceria se tivéssemos um pouco mais de disciplina e um pouco mais de rigidez nas leis também, né? Eu estou falando isso porque, olha, pasmem, né? A gente sabe que aqui no Brasil a pessoa atropela, mata, paga a fiança e vai jantar em casa. O negócio é complicado, né? As nossas leis, elas são meio estranhas nessa parte. Eu estou falando isso porque semana passada eu estava vendo uma matéria e você vê, né? Por que nós somos assim, né? Era uma matéria, não lembro agora que canal, e eles estavam falando sobre os neonazistas no Brasil. Esse pessoal que raspa a cabeça, faz saudação para Hitler, né? E aí o que acontece? Eles estavam falando sobre um sujeito lá que é um notório líder neonazista. E esse cara, ele já esfaqueou judeu, já tentou matar pessoas, né? Ele já esteve envolvido com contrabando de arma, ele está envolvido com organizações internacionais que propagam ódio, tá certo? Já foi preso, já foi solto, e aí num belo dia a Polícia Federal deu uma batida
numa chácara em Santa Catarina, e muitas dessas criaturas meigas, né, desses neonazistas, estavam lá reunidos. Adivinha quem estava lá? Ele, um desses líderes. E estava no encontro de tornozeleira. E pasmem, ele está solto. Aí eu fico pensando, peraí, o cara que já tentou matar, contrabandeou a arma, né? Estava de tornozeleira no encontro neonazista. Por que esse cara está solto ainda? Tinha que estar preso. Agora, por que não está preso? Boa pergunta, né? Mas vamos lá. Aí, vamos em frente. Olha o que diz o nosso texto. Quando brincamos, não respeitamos a privacidade do nosso irmão. Expomos-lo às mais ridículas situações, causando constrangimentos à sua pessoa e aos que estão por perto. Brincadeiras que causam constrangimento. As brincadeiras de mau gosto são inevitáveis em nossos acampamentos, ele agora está falando do povo de Deus, encontros sociais, rodas de amigos e até na porta do templo. Isso aqui não acontece aqui não, é na Suíça, viu? E até na porta do templo. Não hesitamos em fazer uma gracinha com o propósito de deixar alguém sem graça ou humilhá-lo publicamente. Depois nos defendemos dizendo que foi só para descontrair um pouco, e assim não medimos as consequências dos nossos atos com tais brincadeiras. Então é um grande problema muito sério, a brincadeira de mau gosto, principalmente aquela que mexe com a estima, com a reputação dos outros, como nós já falamos aqui. E é isso que ele está chamando a atenção. A gente brinca, muitas vezes a gente brinca de forma desrespeitosa. A gente pode brincar, mas tem que tomar cuidado com as brincadeiras. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira agora. Eu vou tomar um pouco dessa água que não é água santa. É um outro tipo de água. Pronto, brinquei, né? Olha aqui, não podemos... água santa é melhor não tomar hoje não. Não podemos ser livres fazendo o que bem entendemos, mas sim fazendo o que devemos. É a questão da liberdade, né? É aquele velho conflito, né? Ah, mas eu sou livre, eu tenho liberdade. Mas aí que está, é o que nós já conversamos, ou já ouvimos falar em outro lugar, né? O seu direito, a sua liberdade vai até onde começa o do outro, né? Tá certo? Então tá aqui, ó. Você é livre, mas não para fazer o que bem entende, não para fazer o que te dá na veneta. Você é livre para fazer o que você deve fazer. Tá? E aí ele diz assim, temos que ser disciplinados. E a maior disciplina, agora ele vai falar da maior de todas as disciplinas. Temos que ser disciplinados, e a maior disciplina é a rendição pessoal a Jesus Cristo, colocando-o dentro de nós mesmos e seguindo pela vida, deixando que Ele norteie as nossas ações. Não há maior disciplina do que essa. O se render a Jesus, o se entregar a Jesus e permitir que Jesus norteie as nossas ações. Porque não adianta. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Mas a partir do momento que Ele nos convence, a partir do momento que nós recebemos Jesus e nós falamos, eu quero caminhar com Jesus, aí, meu amigo, tem a tua parte. Se você não querer, você não vai caminhar mesmo. Jesus não vai te pegar pela mão e te sair empurrando, né? Tá certo? Então tá aí, ó. A maior disciplina é a rendição pessoal a Jesus. É permitir que Ele norteie as nossas ações, dirija a nossa vida. E aí ele fala assim, nesta lição vamos estudar 3 aspectos da disciplina bíblica em que ela demarca e estabelece divisas ao campo de ação do cristão. Então, nesse texto de hoje, vamos estudar 3 aspectos da disciplina bíblica. Vamos tratar a questão da disciplina à luz da Bíblia. Primeiro ponto, está na página 2. Eu não coloquei todo o texto aqui, tá? Só a primeira parte dele. O valor da disciplina. Olha o que diz aqui. Tem sido dito acertadamente que o futuro pertence ao disciplinado.
A disciplina requer perseverança, persistência, ou como já falamos aqui, constância. As pessoas jamais realizarão seus potenciais máximos se não forem bem disciplinadas. É verdade. Se você não tiver disciplina, você vai chegar aonde? Com a falta de disciplina, com a falta de persistência. Se hoje, para quem já se dedica, para quem já estuda, para quem busca uma melhor colocação no mercado de trabalho, por exemplo, já está difícil estudando, imagina se você não estuda e se você não é disciplinado. Vai ficar mais estreito ainda. Ele cita aqui 1 Timóteo, né? Já que ele está falando aqui de as pessoas só vão realizar seus potenciais se forem bem disciplinadas. Vamos lá, em 1 Timóteo, vamos ver o que diz lá? Carta de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 4, ele cita aqui o versículo 10. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha aqui, temos depositado nossa esperança no Deus vivo. Só que ele começa o quê? Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Ele não está falando, é por isso que nós ficamos contemplativos, olhando para a montanha, esperando que Deus se manifeste. Não. É para isso que nós trabalhamos e lutamos, depositando nossa esperança no Deus vivo. E aí ele vai citar 15 e 16 também. Vamos ver o que tem lá? Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Né? Ou seja, recomendações de Paulo a Timóteo. Olha o que ele fala aqui: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. Tem que ter dedicação, tem que ter persistência. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres. Tá? Então, volto aqui ao texto. As pessoas jamais realizarão seus potenciais máximos se não forem bem disciplinadas. Olha Paulo recomendando isso a Timóteo. E olha que interessante que ele fala agora. As palavras discípulo e disciplina derivam da mesma raiz. Né? Os discípulos de Cristo foram pessoas que, primeiramente, se submeteram a Ele de boa vontade e aprenderam a obedecer, segundo uma disciplina imposta de fora, e em seguida impuseram a si mesmos uma disciplina ainda mais rigorosa. Tá? Então está aí, os discípulos de Cristo foram essas pessoas que se submeteram a Cristo espontaneamente, de boa vontade, e aprenderam o quê? A obedecer. Para obedecer tem que ter disciplina. Tá? Se você é um discípulo e se dispõe a seguir um mestre, você tem que obedecer ao mestre. É por isso que ele é o mestre, né? Tá certo? Vamos lá. Aí ele vai citar aqui o seguinte: um grande estadista fez um discurso que mudou a direção dos assuntos nacionais. Ele não cita quem é o estadista. Aí perguntaram para ele assim: posso perguntar-lhe quanto tempo o senhor levou para preparar esse discurso? Que o discurso foi aquele de arromba, né? Perguntou-lhe um admirador, e ele respondeu: minha vida toda tem sido um preparativo para aquilo que eu disse hoje. Replicou o homem. J. Oswald Sanders comenta: o jovem que aspira à liderança trabalha enquanto os outros perdem tempo, estuda enquanto os outros dormem, ora enquanto os outros brincam. Não há lugar para hábitos desleixados quanto a pensamentos, palavras, ações ou mesmo vestuário. Conselho que ele está dando aqui: se o jovem está aspirando liderança, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar, né? Não adianta ele ficar só dormindo, brincando, né?
e vai por aí, tá? Nada de hábitos desleixados. Nosso texto continua dizendo assim: aqueles que se rebelam contra a autoridade da autodisciplina, que é que ele está falando. Ele está falando tanto da disciplina que vem de fora, quanto da autodisciplina, quando a gente mesmo começa a introjetar e a se autodisciplinar. Aí ele fala: aqueles que se rebelam contra a autoridade da autodisciplina raramente se qualificam para um trabalho de liderança na igreja. Ele está falando, ó, liderança na igreja. Você quer exercer alguma liderança na igreja? Sem autodisciplina, nada feito. Você não vai ter qualificação. Eles rejeitam a disciplina divina envolvida na liderança. Provérbios, de novo, lá no capítulo 3. Vamos ver o que ele diz aqui. Está sendo citado aí pelo nosso texto. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Provérbios, capítulo 3, 11 e 12. Palavra bem conhecida nossa, né? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Então tá aí. O Senhor corrige a quem ama. Se você não ama, não precisa corrigir, né? Deixa a vida me levar, a vida levar eu, deixa o barco descer a correnteza. Agora, se você ama e você está vendo que a pessoa está indo por um caminho que não vai acabar bem, você vai corrigir, você vai querer disciplinar, tá? E a gente não deve se magoar. É claro que a gente se magoa com a disciplina, né? Quem gosta de ser disciplinado? Quem gosta de ter os próprios erros apontados? Num primeiro momento a gente resiste à disciplina, a gente se magoa, a gente, não precisava ter falado isso, né? Não precisava ter me deixado de castigo, não precisava ter me dado aquela palmada, né? Tá certo? Mas isso num primeiro momento. Depois a gente percebe, né? Bom, pelo menos deveria ser assim, né? A gente percebe que a coisa foi melhor para nós, né? Tá certo? Sem disciplina, onde que a gente vai parar, né? Então está aqui, ó. Aqueles que se rebelam contra a autoridade da autodisciplina raramente vão exercer um trabalho de liderança na igreja. Eles rejeitam a disciplina divina envolvida na liderança. Fazem-no não porque não tenham sido suficientemente dotados de dons, mas porque grandes áreas da vida deles jamais foram entregues ao controle do Espírito Santo. Isso é muito sério. Muita gente acaba não exercendo um trabalho de liderança. Por quê? Por falta de dons? Não, são pessoas dotadas de qualidades, dotadas de dons, mas certas áreas da vida a pessoa não entrega no controle do Espírito Santo, ele retém ali, ó. Eu que controlo isso, né? Eu que sou o senhor do meu destino, não é isso? Aí ele fala assim, Provérbios 31, de 10 a 15, exalta o valor da mulher virtuosa, destacando principalmente a sua organização e disciplina em cumprir com suas obrigações. Se você vai lá em Provérbios 31, de 10 a 15, você vai ver que a mulher virtuosa é, antes de mais nada, uma mulher o quê? Disciplinada, autodisciplinada, tá? Terminando aqui essa parte do texto. Barclay Buxton, deve ser assim que se fala, do Japão, costumava incentivar os crentes a viverem vidas disciplinadas, tanto nos negócios como no trabalho evangelístico. Isso incluía disciplina no estudo da Bíblia e na oração, no dízimo, no uso do tempo e na manutenção da saúde através da alimentação sadia, do sono e do exercício. Essa disciplina objetivava equipá-los para suportar responsabilidades, tá? Então, ele incentivava os crentes a viverem vidas disciplinadas, tanto a vida cristã como a vida no geral, a vida secular, né? A vida nos negócios, por exemplo. Então ele fala aqui, ó, estudo da Bíblia, oração, não deixar de dizimar,
usar bem o tempo, né? Todos nós sempre usamos essa expressão, eu não tenho tempo, me falta tempo. Tempo ninguém tem. Tempo a gente tem que construir, a gente tem que achar, né? Não tem jeito mesmo. E manutenção da saúde, através de uma alimentação sadia, sono e exercício, né? E aí ele fala assim, ó, há outro elemento pouco enfatizado na disciplina que merece atenção. A disposição tanto para receber os outros quanto para se dar a eles. Então ele fala que um outro aspecto importante da disciplina é o nosso relacionamento com o próximo. O nosso doar-se aos outros e também receber os outros, tá? Então esse é o item 1 do nosso texto, o valor da disciplina. Eu tô vendo essa coisa aqui de alimentação sadia, sono e exercício. Eu lembrei de uma piadinha, mas eu não vou contar não. Ou devo contar? Não. É que o sujeito chegou na academia e ele foi logo atendido por um personal trainer, né? Todo saradão. O cara olhou para ele assim, mediu ele e falou, escuta, você pratica exercício físico? Ele falou, nunca. Você fuma 2 maços por dia. Gosta de comida gordurosa? Adoro, né? Ele falou assim, você está disposto a mudar esses hábitos? Ele falou, no momento não. Eu falei, então você está fazendo o que aqui na academia? Eu vim consertar o ar-condicionado. Bom, vamos lá. Tá vendo? Não devia ter, já contei, pronto, já foi. Ele estava lá só para arrumar o ar-condicionado. 2. O caráter da disciplina. Falamos do valor da disciplina, vamos agora para o caráter da disciplina. Há 2 formas de disciplinar. A primeira é a da imposição, isto é, ditar a ordem social e depois fazer com que seja cumprida à força. É uma forma de disciplinar, mas muitas vezes não funciona não. Se você vai só pela imposição, se o outro, por exemplo, não entende o porquê que ele tem que cumprir a regra, se você não faz ele entender por que é importante o cumprimento daquela regra, se ele não vê sentido em obedecer aquilo, ele vai cumprir, mas só debaixo de porrada mesmo, né? Então, a primeira forma de disciplinar é a imposição. Esse ele chama aqui de método totalitário. Não podemos aceitá-lo porque é artificial, não brota no íntimo do ser. O segundo método é disciplinar o interior, fazendo com que a disciplina evolua de dentro para fora. Esse é o método que realmente nos torna livres. Quando uma coisa vem só imposta de fora, é uma coisa. Agora, quando você vai trabalhando, vai dialogando, a pessoa vai entendendo essa questão, quando aquilo, ele está entendendo e aquilo vem de dentro para fora, aí já é uma outra relação, tá? Um dos ingredientes mais negligenciados pelos cristãos está relacionado às brincadeiras de mau gosto. Novamente, voltamos na questão das brincadeiras de mau gosto. Ele fala que os cristãos, em geral, não levam isso muito a sério, isso é muito negligenciado. É só uma brincadeira, né? E aí ele vai falar, brincar é saudável, pois alivia as tensões, diminui as tristezas, alegra o ambiente e traz maior sabor à vida. Contudo, não há nada que justifique o abuso da confiança, da amizade e da liberdade que temos para extrair do sofrimento e da vergonha alheia motivos para a nossa alegria. Brincadeira tem hora e deve ter limites, né? Aí todo mundo aqui vai falar, é verdade, a gente concorda, tal, mas para ele estar falando novamente sobre essa questão da brincadeira de mau gosto é porque realmente a gente acaba muitas vezes negligenciando isso, tá? Temos que tomar cuidado. Não podemos abusar da confiança, da amizade e da liberdade que temos com outras pessoas, né? A brincadeira não deve provocar sofrimento, vergonha, exposição do outro, né? E aí ele vai dar um exemplo aqui de quais brincadeiras que o cristão deve evitar. E nós vamos parar nessa parte hoje, vamos lá.
Quais as brincadeiras que o cristão deve evitar? Brincadeiras com coisas santas. É aquela questão que nós já conversamos aqui, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas Jesus falou que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ah, então para mim já era, amigo, já estou na roça, né? Porque eu já andei falando umas coisas aí, mas a gente já falou sobre isso, né? O pecar contra o Espírito Santo não é essa coisa, digamos assim, não é uma coisa localizada, né? Uma coisa isolada, né? É uma persistente rejeição do Evangelho. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É praticamente uma vida de rejeição, né? Você ouve o Evangelho, mas você rejeita aquilo, tá? Isso é pecar contra o Espírito Santo. Agora, brincadeiras com coisas santas, não devemos brincar com coisas santas. O que é brincar com coisa santa? Ele vai dar um exemplo aqui. Efésios capítulo 5, de 3 a 7. Vamos ver o que diz lá? Efésios 5, já estou caminhando para o final de hoje, né? 5, de 3 a 7. Aqui na Bíblia, King James aparece caminhando em amor fraternal. Ele começa dizendo o seguinte, eu vou começar do 1, tá? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Aí ele vem no 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando nada. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele fala aqui, nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso. Isso também é uma forma de idolatria. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Uma coisa é ter alegria e bom humor na casa de Deus. Outra, muito diferente, é profanar o que é santo, desrespeitando o nome de Deus. No meio evangélico tem circulado piadas com as coisas de Deus. Conquanto com ar inocente, o fato é que está fazendo brincadeira com o sagrado. Se está fazendo brincadeira com o sagrado. Tem alguns sites, né? Algumas pessoas que às vezes satirizam, ironizam algumas situações do nosso meio, do nosso cotidiano. E eu não vejo problema com relação a isso quando a coisa é feita de maneira inteligente, quando é um humor inteligente. Não há problema nenhum nisso, né? Por exemplo, outro dia eu estava assistindo um vídeo que tem eu não sei o nome daquele ator, é um sujeito meio fortinho, que faz um pastor, e ele estava conversando com um irmão lá que estava frequentando a igreja dele, só que o irmão é da periferia, o irmão é da quebrada, né? Aí o irmão o irmão procura ele e quer ser ordenado. Falou, pastor, seguinte, eu estou pregando o evangelho lá na minha comunidade, muita gente está me seguindo, estamos montando uma comunidade lá, uma igreja, eu quero ser ordenado pastor igual ao senhor. Aí ele começa a explicar, não, meu amigo, não é assim, né? Quero ser ordenado pastor. Não é você chegar aqui, eu trouxe até o óleo para o senhor me ungir, aí já pega o óleo de soja, põe em cima da mesa, né? Só o senhor me ungir agora, está tudo certo, vamos em frente, né? Aí ele falou, não, mas espera aí, vamos ver primeiro o que você conhece da Bíblia. Aí ele fala, me cita uma passagem da Bíblia aí que tal. O cara começa a citar, mas ele cita de um jeito assim, é a Bíblia da quebrada, né? Ele traduziu a Bíblia para a linguagem da quebrada. Quer dizer, e é muito engraçado, eu não achei desrespeitoso aquilo, entendeu? Agora, ele diz aqui para nós tomarmos muito cuidado com menção de imoralidade sexual, impureza e cobiça. Quer dizer,
Se a piada, se a brincadeira está envolvendo muita coisa de conotação sexual, muita sensualidade, corre, né? Corre porque alguma coisa está errada, tá bom? Então, o primeiro ponto que ele fala aqui, o cristão ele deve se autodisciplinar, deve entregar a sua vida para Jesus conduzir, e ele deve fugir das brincadeiras de mau gosto. E a primeira brincadeira que a gente deve evitar é essa: não brincar com as coisas santas, não dar lugar à imoralidade sexual, tá? Na próxima aula nós vamos retomar isso aqui falando de que outras brincadeiras o cristão deve evitar, tá bom? Então é isso, falamos hoje sobre a disciplina, o valor da disciplina na vida cristã, e que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o nosso domingo, uma boa Páscoa para todos e um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos, viu?